Gente, começamos o ano nos debruçando sobre o texto bíblico, como sempre. Vamos fazer um caminho diferente já a partir de hoje, o nosso primeiro domingo do ano. Nós já iniciaremos hoje, estamos iniciando agora, uma nova série de pregações, que tem esse título aí, O Caminho da Cruz. Vamos falar sobre a cruz. Vamos falar sobre muitos aspectos a respeito da cruz e do próprio sacrifício de Jesus Cristo. Bacana que nós estamos em conjunto, digamos assim, com os nossos irmãos da Casa da Rocha Independência e da Casa da Rocha lá do Tatuapé. Meu amigo Zé Bruno lá na Independência, meu amigo Jorge Bruno lá no Tatuapé. Nós estamos juntos pensando nessa série de conversas. Isso poderia ter acontecido o ano passado, mas nós estávamos numa outra vibe. Eles fizeram uma outra série falando sobre o sofrimento humano, bem bacana, mas nós estávamos aqui implantando o CR, e aí não deu certo para a gente se encaixar nesse aspecto. Mas surgiu a oportunidade, o convite da gente começar esse ano fazendo uma outra série como essa, né? Aliás, esta série, e eu achei bem bacana. Isso significa que nós estamos pensando juntos, não é, naquilo que a gente vai conversar aqui. A Casa da Rocha não é uma denominação. Acho bacana pensar e colocar isso para os irmãos que talvez não saibam. Nós não somos uma denominação, não temos uma liderança única. A gente não tem apóstolo, não tem aquela coisa de um que manda. Não, a gente é bem tranquilo. Cada igreja caminha na sua vibe, na sua percepção local. Eu acho isso bacana. Tem coisas que nós temos aqui em Guarulhos que as outras comunidades não têm. Somos uma irmandade de igrejas e pensamos bem teologicamente, andamos juntos teologicamente e tudo mais. E eu achei a oportunidade de nós desenvolvermos juntos um tema, uma conversa, uma série de pregações, algo bem legal. Estou bem feliz. E o interessante é que nós decidimos isso esta semana. E foi algo interessante, aquela correria, tal, virada de ano, decidimos o tema, começamos a pensar nas coisas, e eu havia, uma coincidência interessante, eu havia combinado para nós não fazermos a ceia nesse domingo, porque achamos assim que a igreja não estaria muito cheia, até me enganei, né? Tá bacana, bastante gente. A gente achou que o pessoal ia estar viajando ainda, então nós pensamos assim, vamos deixar para o segundo domingo. Mas eu cheguei aqui hoje de manhã, e fui surpreendido pelos irmãos fazendo a ceia lá atrás. E eles não sabiam de forma nenhuma que a nossa conversa seria sobre cruz. Cruz tem tudo a ver com a ceia, né? Eu falei, Jeová, já está falando. Aleluia. Aí chegamos aqui na hora da música, o pessoal só cantou música de cruz. Era cruz para cá, cruz para lá. Eu falei, Senhor, está confirmado. Então a gente está bem feliz, né? De perceber esse movimento que a gente atribui com certeza a Deus, até no próprio coração da comunidade. E a gente começa essa conversa hoje falando sobre morte e vida. Talvez algum tema que você não imaginaria para um começo de ano. Você esperava aqui uma conversa sobre como Deus vai abençoar a sua vida esse ano, não é? Uma palavra profética bem poderosa. É o que a gente vai fazer. A gente vai profetizar o texto bíblico, estudar junto o texto bíblico e pensarmos a respeito da relevância, da importância máxima da obra redentora de Cristo lá naquela cruz. Evangelho sempre é cruz, irmão. A gente não pode perder isso de vista. Quero te convidar a orar comigo, para a gente pedir que Deus nos abençoe também nesse momento de reflexão. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui. O Senhor preparou esse dia, o Senhor preparou este momento, o Senhor preparou este lugar, o Senhor preparou tudo para que nós estivéssemos aqui ouvindo a Tua palavra, adorando ao Senhor juntos aqui, cantando louvores ao Senhor pela obra redentora do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz. E isso é bom demais, a gente dividir a vida abraçando o Evangelho de Jesus Cristo e vivendo tudo o que o Senhor fez por nós em gratidão de forma coletiva. E mais uma vez a gente te pede, o Senhor já nos deu tantos momentos bons nos últimos anos, nas nossas conversas, nas nossas reflexões e pregações. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando. E que esse que é o primeiro domingo do ano, a primeira reunião da noite que nós fazemos desse ano, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos abençoe, e que a palavra encontre em nós guarida, que sejamos gente de coração
mole, coração tranquilo para receber a tua palavra, não endurecidos, não difíceis, mas gente que se abre para ouvir aquilo que o Senhor quer falar e nos ensinar. Quanto a mim, peço ao Senhor misericórdia e graça para falar sobre o teu evangelho com os meus irmãos, e que tudo glorifique Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Agora a gente vai para o 14. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João escreve esse texto, gente, aproximadamente nos anos 60 depois de Cristo. Ele quer relatar a preciosidade do Filho e quer tentar traduzir, ele tenta traduzir, acho que consegue, não tenta, consegue, traduzir a importância de Jesus. Algo que era necessário, porque a igreja já estava envolvida por ataques do gnosticismo e outras heresias que queriam diminuir a figura de Cristo. E João já abre o verbo, como a gente fala, trazendo a nós o entendimento de quem era Jesus. Ele usa o termo palavra, ele usa o termo verbo no grego. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Por que João usa esse termo? Porque aquela cultura era a cultura helênica, romana e helênica. E os filósofos já estavam tecendo entendimentos a respeito daquilo que movia o mundo. O que é que move esse mundo? O que é que dá subsistência a tudo? O que é que mantém tudo? Eles chamavam essa força criadora, eles chamavam essa coisa que eles não sabiam o que era, não é? De verbo, de logos. Por isso que João capta esse termo lá de fora. Não é um termo evangélico, digamos assim, não é um termo presente na cultura judaica. Isso aqui tem a ver com Grécia, isso tem a ver com cultura grega. Ele traz essa ideia para dentro do evangelho e esclarece. Gente, vocês acham que há uma força criadora, né? Vocês aí da cultura helênica, vocês acham que há alguma força que cria, que mantém tudo? Então, eu estou dizendo para vocês que essa força criadora é Ele, Cristo, é Jesus. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Tudo foi feito, aliás, através dele, por ele e para ele. João nos traz o entendimento de que é necessário sabermos quem é Jesus. Porque às vezes a gente se envolve tanto com Jesus e a gente não o conhece. Claro, nós não o conheceremos nesse corpo que temos, nessa limitação que temos plenamente. Não dá para nós entendermos quem é Jesus diante da nossa própria limitação, mas Ele é a encarnação de Deus, é o Deus que vem até nós, se faz gente, anda conosco, convive conosco, morre na cruz por nós, Ele mesmo se apresenta a nós. E João está querendo dizer, você precisa saber quem é Jesus. Às vezes achamos que Jesus foi só um homem bom. Às vezes achamos que Jesus foi só uma personalidade, um personagem, alguém que fez coisas muito boas. E a gente deve imitar Jesus, fazendo coisas muito boas, como ele disse que nós tínhamos que fazer. Claro que isso faz parte da própria pessoa de Jesus e da relação que nós precisamos ter com ele, mas é mais. Achamos que Jesus foi um profeta, sim, foi um profeta, mas é mais, é muito mais. Paulo nos diz algo muito profundo sobre Cristo, corroborando, reafirmando tudo o que João diz. Lá em Colossenses 1,15, Paulo diz, Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo já abre dizendo, Jesus é a revelação de Deus. A gente não consegue ver Deus, a gente vê Jesus. A gente não consegue conhecer Deus pela sua
grandiosidade e distância que ele tem de nós, mas conhecemos Jesus, vemos Jesus, nos relacionamos com ele, tivemos a oportunidade de tê-lo entre nós. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é Deus. Fora do nosso entendimento e do nosso conhecimento é Jesus. Precisamos ampliar o nosso entendimento de quem nós servimos. Precisamos ampliar o nosso entendimento a respeito da figura de Cristo. É claro que nós temos uma relação pessoal com Ele através do Espírito Santo. E é bom pensar assim. É bom pensar num Jesus próximo. É bom pensar num Jesus que se relaciona comigo. É necessário pensar num Cristo que, através do seu Espírito, convive comigo no dia a dia, que está comigo no meio da minha aflição, que está comigo no meio da minha alegria, dos meus momentos bons e dos meus momentos não tão bons. Mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. Aqui Paulo consolida a ideia de João, dizendo: tudo converge nele, tudo subsiste por ele. Ele já era antes de qualquer coisa. É Jesus. Pensar em Jesus implica entender dentro da nossa limitação esse aspecto grandioso, glorioso, majestoso, antes de tudo, do próprio Cristo. Agora, quando a gente pensa em Jesus, a gente tem que observar a sua disposição de se esvaziar como Deus e habitar entre nós, lembrando aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, de se esvaziar de si mesmo, deixar a sua glória, habitar entre nós, andar entre nós, apresentar o seu reino e morrer por nós na cruz. A consolidação do próprio ato de Cristo sair da eternidade, entrar na nossa história e conviver conosco, está onde, irmão? Na cruz. Evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da cruz. Eu estou fazendo as minhas leituras bíblicas diárias, tentando ler a Bíblia mais uma vez completamente. 4 capítulos por dia você faz isso, irmão. Pega firme que dá certo. E eu comecei por Mateus. E lendo Mateus, logo nas primeiras páginas de Mateus, você vai encontrar Jesus tentando avisar os discípulos: eu vou para a cruz. Eles não entenderam direito. A perspectiva deles a respeito de um grande libertador era muito diferente dessa. Como é que Deus se faz gente, vem até nós e vai para a cruz? Isso é contramão de tudo, mas é o que ele anuncia, é o que ele fala, é o que ele dá a entender, e é claro que nós sabemos que é o que ele faz. Ele vai para onde? Para a cruz. A própria figura de Cristo se consolida e se funde com a cruz. O Cristo é aquele que morre. O Cristo é aquele que se entrega. O Cristo é aquele que vai para a cruz voluntariamente. A gente não consegue pensar em Jesus sem cruz. Não tem como. Não é? Não é alguma coisa que dá para você separar. E a gente precisa sempre se lembrar que a cruz tem um plano fundamental, uma importância fundamental, melhor dizendo, dentro do plano divino. Era plano de Deus que isso acontecesse. Na nossa cabecinha de minhoca é difícil entender algumas coisas. Mas sabe o que João diz lá em Apocalipse? Que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como é? Como assim? Como assim Jesus morreu antes da fundação do mundo? Já tinha cruz antes da fundação do mundo? É. Não pense que a cruz foi plano B. Essa é uma tendência que a gente tem. Ah, já sei. Deus criou o mundo, fez tudo perfeito. Maravilha, aquele Éden incrível, e tinha manga rosa, e tinha, não sei o que lá, morango, tinha árvore de morango, não tem, né? Morango é no chão, então tinha morango, né? Tinha todo tipo de planta e coisa que você gosta. Você gosta de jaca?
Eu gosto de jaca, irmão. Lá perto de casa tem um pé de jaca, agora que está lindo, a gente passa, a gente fica admirando a jaca e dá tchau para a jaca. Tinha jaca, devia ter jaca lá no Éden. Caju, banana, tudo que era bom, gostoso, perfeito, estava lá no Éden. Aí Deus coloca uma árvore no meio do jardim. E fala, ô Adão, você come tudo aqui, você e Eva, tudo tranquilo, só essa que não. Ô Deus, por que você não colocou no cantinho? Escondida. Atrás do bambuzal, dava um jeito de esconder a árvore, colocou no meio. Claro, Deus não criou a gente para nos obrigar a amá-lo. Deus criou a gente para a gente amá-lo voluntariamente. Essa é a expectativa de Deus na criação do ser humano. E o ser humano erra, come, peca, se desvia, não é? Erra o alvo, como a gente costuma dizer. E aí, de repente, soa o alarme lá no céu. Pé, pé, pé. Eles comeram da fruta e agora? Meu Deus, vamos dar um jeito. Ah, eu que sou Deus, não posso falar meu Deus, eu mesmo sou Deus. Não dá. Chama o Espírito Santo, chama Jesus. Vamos fazer aqui uma coletiva. Vamos achar um jeito de resolver, como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa nunca, irmão. Deus não passa vontade. Deus é Deus, todo, completo, perfeito em tudo. Ele já sabia do erro do homem. Ele já sabia da escolha que o homem faria, mas ele mesmo assim decide criar o homem. Eu não sei como é que você entende isso, mas a gente só faz planos para as coisas darem certo. A gente não faz plano para a coisa dar errada, né? Você não cria um filho esperando que ele dê errado, do jeito que a gente imagina que é dar errado. Você não abre um negócio, vai falir, daqui 2 anos já estou sabendo que vai falir, mas mesmo assim vou criar. Mas Deus faz, por quê? Porque é o amor de Deus que a gente não entende. Ele cria o homem, ele sabe que o homem vai errar, e ele sabe que alguém vai ter que pagar o preço desse erro mais adiante. E ele fala, vou fazer assim mesmo. Isso é que é amor. Eu não sei se você enxerga isso. Enxerga o completo amor. E antes de tudo, a cruz já estava presente. É a ação divina de um jeito que a gente não consegue compreender. Pequenos que somos, limitados ao tempo que somos, limitados ao espaço que somos. Deus é eterno. Ele é o eu sou. Tudo está diante dele ao mesmo tempo. Criação, queda, redenção, glorificação, tudo ao mesmo tempo agora, de uma vez por todas. Ele tem o poder do passado, ele tem o poder do presente, ele tem o poder do futuro. Ele está lá atrás, ele está aqui e ele está lá adiante ao mesmo tempo e agora. Porque ele é Deus. Mas eu não entendo, então, por isso que ele é Deus. Já dizem os teólogos que um Deus que a gente entende, aí não é Deus, né? Um Deus que não tem a transcendência, que não tem o desconhecido, não é Deus. Esse é o Deus da Bíblia. E aí nós entendemos que ele faz isso para que nós fôssemos redimidos, restaurados. E todo erro fosse reparado na cruz. E ele vai para a cruz por isso. Ao ir para a cruz, Jesus possibilita à humanidade essa reconexão. Reconectados com Deus através da morte de Cristo na cruz, encontramos o que? Vida. Morte e vida estão conectados no Evangelho. É interessante, nós olhamos para a cruz e não vemos uma expressão fora do Evangelho vitoriosa. Cruz é derrota. Quem ia para a cruz, irmão? Você tem uma ideia? Os piores. Aliás, a cruz era a forma que o Império Romano castigava aqueles que se levantavam contra o seu poder. Os historiadores dizem que Roma utilizou demais a morte na cruz, demais da conta. Alguns relatos dizem que algumas estradas romanas eram, as laterais da estrada, durante a estrada, cruzes e cruzes com gente pendurada. Quem se levantava contra o império vai para a cruz. Cruz nunca foi sinal de vitória, foi sinal sempre de derrota. É o pior lugar que alguém pode estar. Mas na cruz é que Jesus vence a morte. Na cruz é que ele nos dá vida. Na cruz é que ele consolida o plano divino.
Na cruz é que ele se entrega para que nós sejamos poupados. Na cruz é que ele compra o nosso pecado, paga o preço do nosso pecado. Na cruz é que ele vence as trevas. E ao terceiro dia ressuscita para consolidar o plano divino de resgatar o homem. Vida plena está na cruz. Como assim? Imagina se Jesus, só imagina, é só a bobagem nossa aqui da minha cabeça. Imagina se Jesus não quisesse ir para a cruz, irmão. Naquele dia lá no Getsemane, ele de alguma maneira falasse, ó pai, a gente combinou, mas não vai dar. Vou passar. Adão escolheu o caminho da separação. Jesus, como segundo Adão, não faz isso. Ele vai para a cruz. E na cruz ele morre para gerar vida. E a plenitude da vida está na cruz. Isso significa que a cruz é o caminho para a vida plena. Porque o Cristo faz isso e nos diz, você quer andar comigo? Negue-se a si mesmo, toma a sua, o que, irmão? Cruz e vem. Em nossa morte, irmão, está a vida. Em nossa entrega, nós encontramos vida. Muitas vozes ficam dizendo o que é vida. Muitas vozes ficam dizendo o que é vida plena. Muitas vozes ficam gritando, a vida está aqui, não, a vida está ali. A vida está nisso aqui, ó. A alegria está nisso aqui, a plenitude está nisso aqui. Enquanto Cristo nos mostra que a vida está plenamente em perdê-la. Culto da derrota hoje, irmão, você vai perder. O primeiro culto do ano já é culto da derrota. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Quem quiser perder a vida por minha causa, vai encontrar. As palavras de Jesus são um contraponto absoluto ao momento histórico e ao jeito de viver da nossa sociedade. Ela é plenamente egoísta, plenamente hedonista, plenamente apegada a si mesmo, a autossatisfação, e o que importa sou eu. E para chegar à minha satisfação, eu faço o que eu puder. Porque eu preciso ganhar vida, eu preciso ser feliz, eu preciso... E aí a gente já conhece esse caminho. A gente já sabe qual é o final da história. Vivemos na era da depressão, gente. Um dos remédios mais vendidos no mundo hoje é o Rivotril, famoso. Gente ansiosa, gente doida, gente com crise de pânico, e isso está no nosso meio, não se engane, está entre nós, está cheio de pastor se suicidando. Porque estamos achando que o grito de vida que a sociedade diz é verdade. E a gente quer trazer essa realidade errada para dentro do próprio Evangelho, e fazer o Evangelho ser um instrumento para a gente ser feliz, como a gente sabe que não vai ser feliz. Olha que loucura que a gente está fazendo. O nosso grito de vida, ele é respondido na cruz. Se eu tentar achar a vida, eu vou perdê-la. Mas se eu perdê-la, andando atrás de Jesus, eu vou encontrá-la. Esse é o chamado de Jesus para nós. Perder para ganhar. É o discipulado. É o menos eu e mais Jesus. É o evangelho que vai abocanhando, ganhando espaço em cada área da minha vida. É o evangelho que vai contagiando meus negócios, contagiando o meu jeito de enxergar as coisas. É o evangelho que vai entrando em mim e me fazendo perceber que aquilo não tinha valor e eu estava tão apegado àquilo, então vou me crucificar negando aquilo por amor a Cristo. É a inversão de valores, é a inversão de prioridades que o evangelho nos propõe. Isso é ser crucificado com Cristo, gente. É o que Paulo diz lá em Gálatas 2, lembra? Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em mim.
Não sou mais eu que decido. Não sou mais eu que priorizo o que é felicidade. Não sou mais eu que fico que nem louco tentando me encontrar. É Cristo que me conduz e me encaminha, morrendo para o pecado, nascendo para Ele. Por quê? Porque nós fizemos o caminho contrário, se lembra? O homem morreu para Deus quando pecou. Isso nos afastou de Deus, foi a nossa rebeldia. Isso está em nós, não se engane, não vai ficar só tentando apedrejar Adão e Eva lá. Não, isso tem a ver com a gente, é a nossa escolha, isso está em nós. Agora, a gente morre para o pecado, para viver para Deus. Então a gente começa o ano, gente, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque na morte do Senhor está a nossa vitória, quando nós também morremos por Ele. Começamos o ano encontrando o caminho da cruz. Começamos o ano desejando entender o que é morrer. Começamos o ano tentando entender o que é abraçar a cruz e trilhar o mesmo caminho do Cristo, como discípulos dele que somos. A tradição judaica mostra um retrato interessante sobre o Talmide, que é o discípulo. O discípulo, e essa é uma tradição dos rabinos da época, não é? Eles criavam grupos de garotos que andavam com eles. E eles compartilhavam a interpretação da lei com esses garotos e formavam esses garotos. Era assim que a coisa funcionava. E um bom talmide, um bom discípulo, era aquele que ia junto do mestre sempre. E a tradição judaica diz assim que o melhor talmide, o melhor discípulo é aquele que andava tão perto do seu mestre, tão perto do seu Senhor, que a poeira das suas sandálias recaíam sobre o discípulo. A gente quer Jesus como Salvador. Ah, Jesus me salva. A gente precisa querer Jesus também como Senhor. Estou atrás de você, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida, estou atrás. Estou tão pertinho que até a poeira dos teus pés estão jogando, está caindo sobre mim. Estou colado, Jesus. É para a cruz que a gente tem que ir, então eu estou indo. Eu tenho que negar o quê? Eu tenho que abandonar o quê? Eu tenho que rejeitar o quê? Eu tenho que trocar o quê? Eu tenho que o quê? Me ensina, Jesus. Teu Espírito que está em mim, provoque em mim esse desejo de encontrar o caminho da cruz, porque é no caminho da cruz que eu sou vivo plenamente. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. É o que a gente faz. A gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Somos discípulos de um Deus que foi para a cruz. Somos filhos de uma obra redentora realizada onde, gente? Na cruz. E somos convocados por Ele a seguir o mesmo caminho. Não esquecendo jamais que aquilo que Jesus fez foi único por nós. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É incrível o texto de Pedro, porque ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados ali no madeiro, para que nós vivêssemos hoje uma vida de quem nega os pecados e abraça o mesmo caminho, que é o caminho da cruz, para sermos vivos. Ele estava ali na cruz em nosso lugar. Deus estava em Cristo ali na cruz reconciliando todas as coisas. E nós, portanto, vamos trilhar esse ano, pelo menos os primeiros meses, nesta série de conversas, abrindo o nosso coração para entendermos o que é esse caminho da cruz. A cruz, portanto, irmãos, é o princípio, é o meio e é o fim de tudo que há. Amém? Tudo é reconciliado na cruz. Tudo é reajustado na cruz. Tudo é reconectado na cruz.
Na cruz tudo ganha um novo significado. Na cruz tudo é consertado. É na cruz, irmão. Por isso que ele nos chama a abraçarmos esse mesmo caminho, o caminho da cruz. O teólogo Karl Barth disse assim: antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Isso é bacana. A cruz já estava lá desde o início de tudo. E é o caminho que Deus nos convida a seguir e a trilhar. Portanto, que 2020 seja um ano de nós nos abrirmos ao caminho da cruz. Para chegarmos no final do ano, olhando para trás e percebendo que a gente passou um ano trilhando esse caminho. Aliás, é um caminho de uma vida, né? Mas já que estamos inaugurando o ano, falando sobre o início do ano, que a gente olhe para trás no final de 2020 e perceba que a gente está mais parecido com Jesus. Que a gente abraçou o caminho da cruz e a gente se transformou em gente melhor, transformada pelo Espírito Santo de Deus, com caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. E que seja assim na minha vida e na tua vida também, em nome de Jesus. Caminho da cruz. É o que a gente vai celebrar hoje. Por que a gente celebra a morte de Cristo? Porque ela nos deu vida. A ceia é uma cerimônia e um mandamento de Jesus para nós. E ela tem alguns aspectos que eu quero relembrar à comunidade antes da gente chegar ao momento da ceia. Ela é uma celebração à morte do Cristo. Portanto, o meu convite para você que está visitando a gente é, se você é cristão, se você confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se você o tem como teu Senhor, se você o tem como teu mestre, se você reconhece que a ligação que o homem precisa viver com Deus só pode ser feita por Jesus, e assim você vive nessa confissão de fé, você é nosso convidado para participar. A ceia faz a gente se lembrar da escravidão que foi rompida pela sua morte na cruz. Você sabe que a ceia ela foi instituída pelo próprio Jesus. Judeu que era, celebrava a Páscoa. A gente também celebra a Páscoa. Mas para o judeu isso tem um valor muito sério. Porque Deus lá no Êxodo, no momento que o povo de Israel sai do Egito, ele cria essa cerimônia e dá essa cerimônia a Moisés, que entrega essa cerimônia ao povo judeu. E eles saem do Egito daquele jeito que você sabe, né? Exército egípcio atrás deles, o mar se abre, aquela loucura toda, as pragas, aquilo tudo. E é uma grande libertação. 400 e tantos anos de escravidão acabam pelo poder de Deus manifesto ali, misericordiosamente sobre o povo de Israel. Então ele institui a Páscoa e diz assim: façam essa cerimônia para se lembrarem. E os judeus celebram. E Jesus celebrou a Páscoa. Mas acontece que quando ele está entre nós, ele institui na cruz a maior libertação, que na verdade foi pré-anunciada pela libertação que o povo judeu viveu no Egito. Ele nos tira do império das trevas para o reino de amor. Ele nos liberta da escravidão. Então ele com os seus discípulos apresenta essa realidade a eles e institui a Páscoa. Institui a ceia, perdão. Pão que simboliza seu corpo, que mais à frente seria martirizado em favor de nós. Vinho, que simboliza o seu sangue, que seria vertido naquela cruz, por amor de nós, pagando o preço que nós não podíamos pagar. E assim ele diz: olha, celebrem esse cerimonial até a minha volta. Cada vez que vocês fazem isso, vocês estão anunciando a obra que foi feita na cruz, a ressurreição ao terceiro dia, e Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que a gente vai celebrar daqui a pouco. Paulo, ele explica melhor isso lá em 1 Coríntios 11, de uma forma muito bonita, e ele fala sobre isso à igreja de Corinto, que era uma igreja complicada.
E lá nós entendemos que a ceia também é um momento em que nós olhamos para nós, nos percebemos absolutamente pecadores, mas agraciados pelo amor de Deus. Só um Deus que ama vai para a cruz. Só um Deus que ama absolutamente, incondicionalmente, vai para a cruz. É o que a gente está celebrando hoje aqui.